Graça e paz, meus irmãos e amigos, mais um vídeo, hoje no dia 27, de setembro de 2020, mais um vídeo aqui. Nós estamos numa série chamada Biografias Cristãs, mas hoje eu senti de Deus que eu queria dar uma pausa nessa série e compartilhar com você uma palavra muito pertinente, para os dias de hoje, nós como igreja. Desafiar você como igreja, na próxima semana nós vamos começar uma campanha de missões nacionais, onde nós ajudamos na obra missionária. E eu creio que essa palavra é muito pertinente, veio ao meu coração muito forte na terça-feira, e eu queria compartilhar com você. Lá em Mateus capítulo 17, depois que Jesus ensina aos seus discípulos, ele começa uma série de ensinamentos. Desde o capítulo 13, ele vai falar uma série de parábolas, ensinando os discípulos. Depois ele fala da sua morte e ele fala da sua ressurreição e deixa bem claro aos discípulos. É um ambiente de ensino. E ali naquele momento do ambiente de ensino, Jesus ele vai até um monte e ele leva contigo Pedro, Tiago e João. E quando eles estão ali no monte, isso está registrado em Mateus capítulo 17, a Bíblia diz que Jesus ele é transfigurado, as suas vestes começam a resplandecer, não só as suas vestes, mas os seus rostos. E aí aparece ali diante dele Moisés e Elias, eu creio que Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. E aí, enquanto eles estão ali, o Pedro e os discípulos é tomado de um grande temor, uma nuvem de glória os encobre. E a Bíblia diz que vem uma voz do céu e diz assim para Jesus: este é o meu filho amado, em quem nele eu tenho prazer, a ele ouvir. Então eu creio que ali é uma transição, não ouvir mais Moisés, a lei, não mais os profetas, mas que tudo aquilo, a lei e os profetas convergiam em Jesus, e diz a ele ouvir. Mas não é esse o tema que eu queria tratar hoje. Eu queria tratar esse tema, que quando eles ouvem aquilo, Pedro ele é impactado com aquilo, e ele fala assim: Senhor, como é bom estar aqui. Vamos fazer assim, vamos construir 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, e vamos ficar aqui. Ele está naquele ambiente, ele fala: é muito bom esse ambiente de adoração, é muito bom essa nuvem de glória que nos envolve, vamos ficar aqui nesse ambiente. Mas Jesus ele fala assim: não, vamos descer. E quando eles descem, tem um pai desesperado, com um filho endemoniado, e que já fizeram tudo e nada, nem ninguém conseguiria curar aquele menino, que estava possesso por um demônio, aprisionado por um demônio. E aí Jesus vai, e pelo poder, pela autoridade de Jesus, aquele jovem é totalmente liberto. O que eu queria tratar é esses 3 tempos. O primeiro tempo que eles têm é aquele tempo de ensinamento, onde Jesus está com eles, e é aquele tempo de ensinamento e de ministração. E aquele tempo que eles estão envolvidos diante da ministração de Cristo, é muito bom aprender de Cristo. Se hoje a palavra de Deus revelada para nós é muito bom. Eu gosto muito numa igreja, num culto de ensinamento. Eu gosto muito na igreja, a escola bíblica dominical. É muito bom quando nós vamos na igreja e somos ministrados pela palavra de Deus. Isso é muito bom. Eu louvo a Deus pela primeira igreja batista do Sol Nascente, que é uma igreja que eu sou grato a Deus, porque é uma igreja que tem como uma das prioridades o ensino da palavra. Isso é prioridade para nós. Tanto eu como pastor dessa igreja, como os demais líderes, nós sempre priorizamos o ensino da palavra. E eu louvo a Deus que a igreja ela tem sido bem servida na palavra. Mas é interessante que Jesus ele chama aqui os discípulos, e não só nesse ambiente de ministração, mas depois Jesus chama para um outro ambiente, que é o ambiente, sai do ambiente de ministração, vai para um ambiente onde aquilo que eles aprenderam sobre Jesus, sobre a autoridade de Jesus, sobre o poder de Jesus, sobre as trevas, sobre os principados, sobre os demônios, é colocado em prática. No dia a dia, onde pessoas estão aprisionadas por Jesus. Então, o primeiro ambiente é esse ambiente de ensino, que é muito bom. A Bíblia diz lá em 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é muito bom. Mas depois tem um outro ambiente. É o ambiente que a gente sai de ser ministrado para o ambiente que nós vamos para ministrar.
onde nós vamos para o mundo, onde há pessoas oprimidas, onde há pessoas que não conhecem a verdadeira felicidade, onde pessoas que acham que esse mundo é tudo que existe, que vivem somente para esse mundo, esquecem que há uma realidade eterna, uma vida eterna. E nós precisamos sair desse ambiente de ensino e ir para esse ambiente de vida. E quando nós saímos desse ambiente, há um levante do inimigo, há lutas, há forças das trevas que querem nos impedir de nós irmos nesse ambiente de luta. Mas conforme diz Mateus capítulo 16, no versículo 18, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu queria que você que está ouvindo esse vídeo, que é muito bom ser ministrado, você tem ensinado, você tem conhecimento da palavra, mas está na hora da gente pegar esse conhecimento e a gente colocar em serviço. A quantas pessoas no seu trabalho, a quantas pessoas no seu círculo de relacionamento, que estão aprisionadas pelo inimigo. E você que tem Jesus, a autoridade de Jesus, você tem que se levantar e falar: Senhor, me usa para o serviço, me usa para que eu seja a bênção na vida de outras pessoas. E quando você se levantar para isso, você saiba que vai ter oposição. Você saiba que vai ter uma luta. Porque se o diabo não tem se levantado contra um cristão, de duas uma, ou nós verdadeiramente não somos cristãos, ou nós já deixamos de ser oponentes do diabo e passamos a ser cúmplices dele. Quando o diabo não tem mais levante do inimigo, quando o inimigo já não se levanta contra nós, já é um sinal que nós não temos sido incomodados. Nós não estamos incomodando o inferno. E o crente é aquele que tem que incomodar o inferno. Quando Jesus chega lá em Marcos capítulo 5, quando Jesus ele chega numa cidade lá dos Gadarenos, e aí vem um jovem possesso também de demônio. E quando Jesus chega, a presença de Jesus incomoda aquele jovem. Incomoda aquele jovem que está endemoniado. E o demônio fala assim: o que vieste fazer aqui, Jesus? Vieste nos atormentar antes do tempo? Porque sabia que havia um tempo em que Jesus morreria na cruz e ressuscitaria e toda a autoridade estaria sobre ele. Ele fala: vem nos atormentar antes do tempo. E aí Jesus liberta aquele jovem da opressão do diabo. Toda vez que um crente se levanta, vai ter luta sim. Mas nessa luta nós somos mais que vencedores. Porque conforme diz a palavra, 1 de João capítulo 5, versículo 18, aqueles que são de Cristo maligno não toca. A Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A igreja é vitoriosa, a igreja continua se levantando. E quando você se levanta, sai do ambiente de ensino para o ambiente de serviço, vai ter um levante. Mas nessa luta nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus. Eu queria convocar você a que nós saíssemos da nossa zona de conforto, saíssemos da nossa zona de acomodação e nos colocasse para se levantar, para que, através da nossa vida, pessoas sejam libertas. Em Atos capítulo 16, tem uma história muito interessante. Havia uma menina que ela tinha um espírito de adivinhação. E aí Paulo e Silas estão lá na cidade. E aí Paulo e Silas começam a pregar o evangelho. E aquela menina, durante dias, ela segue a Paulo e Silas e fala assim: olha, esses homens vos têm anunciado o caminho da salvação. Esses homens são homens de Deus e anunciam o caminho da salvação. Mas não era ela que falava, era um espírito maligno através daquela menina. E aí Paulo e Silas, eles pegam e repreendem o espírito maligno que havia sobre aquela menina. E aquela menina, ela deixa de ter esse espírito de adivinhação sobre ela. Só que ela era uma escrava, trabalhava para o seu senhor, e aqueles donos dela tinham muito lucro com ela. E eles ficam loucos, porque eles deixaram de ter o lucro. E aí eles pegam de maneira injusta, eles acusam a Paulo e Silas de estarem se levantando contra Roma, estarem pregando heresias, estarem causando um alvoroço naquela cidade. E aqueles homens, com aquelas mentiras, com aquelas calúnias, eles incitam outras pessoas daquela cidade. E a Bíblia diz que Paulo e Silas são açoitados com varas e levam muitos açoites. Uma surra, literalmente. Eles foram lixados, literalmente. E o pior, foram jogados na prisão.
Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles não murmuram. Paulo e Silas, eles conheciam a palavra, estavam instruídos no ensino da palavra, sabiam que estavam fazendo a vontade de Deus. E quando Paulo e Silas estão na prisão, em Atos capítulo 16, versículo 25, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e oravam. E a Bíblia diz que veio um grande terremoto. E aquele terremoto que veio libertou a todos que estavam na prisão. As correntes caíram. Toda vez que nós nos levantamos para fazer a obra de Deus, as correntes do inferno, as prisões do inferno não podem prevalecer. E o guarda, ele fica desesperado, porque ele sabe se algum prisioneiro fugisse, ele pagava com a própria vida. E aquele guarda já desesperado, achando que todos tinham fugido, já estava pensando em se matar. E aí Paulo fala, não faça nenhum mal, porque todos estão aqui, nenhum fugiu. E aquele homem, aquele carcereiro, ele reconhece o poder de Deus. E ele pergunta em Atos 16:31, o que farei? Ele fala assim, o que farei para que eu possa ser salvo? E aí Atos 16:31, Paulo responde para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Paulo se levanta, Paulo sai do ambiente de ensino, vai para um ambiente de serviço. E naquele ambiente há o levante do diabo. O diabo se levanta, mas o diabo já está derrotado no poder e na autoridade de Jesus. E não há corrente que possa resistir, porque há um terremoto de Deus na vida de Paulo e Silas. E o propósito de Deus se cumpre. Que a Bíblia diz que Paulo batizou não apenas o carcereiro, mas todos da sua casa. É assim conosco. Há levantes, há luta, mas eu quero convocar você a se levantar e ir para a guerra. O mês de outubro que vai se iniciar um mês de missões na Igreja Batista do Sol Nascente. É um mês que nós vamos guerrear, é um mês que nós vamos levantar oferta para sustentar os mais de 600 frentes missionárias que a denominação batista tem aqui no Brasil. É um tempo em que nós vamos orar por missões, orar pelos missionários, orar para que Deus capacite cada vez mais para fazer a obra de Deus. E é um tempo também de nós fazermos missões no nosso trabalho, na nossa rede de relacionamento, onde nós vamos testemunhar das maravilhas de Deus. Quero convocar você, saia desse ambiente de ensino, se levante para o serviço. Vai vir uma opressão, vai vir o levante do diabo, vai ter luta, vai ter embate. Mas nessa luta aí, você somos mais que vencedores. Porque toda autoridade está em Jesus. Ele deu essa autoridade para todos aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus. Se a sua vida é de Jesus, essa autoridade está sobre você, o sangue dele está sobre você. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue o mais depressa possível, para que você não viva sendo guiado por esse mundo, que você não seja guiado pelo inimigo, mas que você seja guiado por Deus, e que você faça a vontade de Deus, que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Convido você a fazer a obra de Deus, porque não há coisa melhor do que fazer a obra de Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.